Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Eu sou o pastor David Domenicali e esse é o meu canal Degustação Teológica. Antes de nós prosseguirmos aqui no assunto, quero dizer que o canal ele é bem simples, nossos vídeos são sem nenhum tipo de edição, enfim, do jeito que a gente grava, a gente manda aqui. Por isso, se tiver alguma falha, desde já pedimos perdão, tá bom? Mas é importante que você me ajude. Se inscreve nesse canal aqui no YouTube, tá bom? Dá um joia, dá um like aí no vídeo e compartilhe. Compartilhe com amigo, no WhatsApp, ou na rede social, né, no seu Facebook, enfim. Ajuda a gente a divulgar. Eu acredito que as informações aqui, em muitos vídeos desse canal, são úteis. São informações úteis, é, que trata da igreja, da vida cristã, que trata de questões também da teologia, né? Ou pelo menos de uma introdução a temas teológicos, tá bom? E como a teologia ela deve ser envolvente, né? Ou deve nos envolver na vida da igreja e também ela deve estar presente no dia a dia, né? Nas nossas ideias e também da concepção da nossa moral e tantas outras coisas. Por isso é uma degustação teológica que serve inclusive para você não apenas ter um contato com a teologia e as questões que a envolvem, mas também para desejar se aprofundar buscando aí uma formação, estudar, fazer um curso ou até mesmo ler um pouco mais sobre os assuntos tratados aqui, tá bom? Nós não temos a última palavra em tudo, tem coisas que são, sim, fundamentais e inegociáveis, que não são cabíveis para diversas interpretações, não. Tem coisas que são absolutas, né? Mas tem coisas que são assuntos abertos, né? Que cabem mais de uma interpretação, tá? Então, cada vídeo você vai observar um pouco isso, eu sempre deixo isso muito claro, beleza? Então, vamos seguir em frente. Hoje, esse vídeo vai tratar sobre a segunda parte do vídeo Liturgia e Pregação. Dicas importantes. Essa é a parte 2. Tem um outro vídeo, se você procurar aí no canal, com o mesmo tema, só que é apenas liturgia e pregação, dicas importantes. Só isso. Lá é legal, porque eu falo sobre a importância, né, de alguns detalhes para aquelas pessoas que dirigem o culto. É óbvio que eu estou falando de direção de culto, não da liturgia na questão do rito, né, de igrejas episcopais, como exemplo a igreja anglicana ou a própria igreja católica. Não estou tratando de liturgia no sentido específico da palavra, mas sim na ideia de condução do culto, de direção de culto, tá? Aquela pessoa que vai conduzir o culto até o momento da palavra, da pregação da palavra, enfim, tá bom? E lá eu dou algumas dicas importantes para as pessoas, tá bom? É bem importante. Coisas importantes para serem observadas. E lá eu dou uma introdução à questão da pregação, né? E aqui eu quero complementar agora, nesse segundo vídeo, falando sobre a pregação especificamente. Não vou falar nada de liturgia, mas de pregação, ok? É importante que você veja o outro vídeo, porque o que eu vou falar aqui não falei lá, tá? Então, se você puder ver o outro vídeo, é importante, beleza? Bom, pessoal, eu tô com um livro aqui na mão que eu acho bem legal, tá? Esse livro aqui, ó. Você Também Pode Pregar, da editora AD Santos, tá bom? É, é bem legal esse livro. O autor aqui é o Ivan Tadeu, tá? E eu acho esse livro bem bacana. Tem outros também, tá? Que tratam da homilética, né? Na teologia, homilética é a disciplina que trata da pregação, do falar em público, né? De como preparar um sermão, de como falar em público, enfim, coisas desse tipo, tá? Nesse livro aqui, eu tô com tem muita coisa aqui para falar, mas eu vou direto aqui num ponto e é sobre esse ponto que eu quero falar nesse vídeo, tá bom? Eu vou, se Deus quiser, mais para frente, gravar um vídeo
falando brevemente sobre os tipos de sermão, de esboço, como fazer um esboço, né? Que também tem a ver com essa matéria homilética. Por exemplo, os tipos de sermão que nós temos, né? Expositivo, temático, enfim, né? Eu vou estar me aprofundando um pouco mais nos estilos de sermão, tá bom? Mas nesse vídeo especificamente eu quero dar algumas dicas sobre a questão do público. Tá? Eu estou aqui, ó, na página 29 do livro, do capítulo 3 desse livro, que fala sobre público-alvo. Público-alvo. E eu quero ler só um trechinho, olha só. Muitas pessoas são boas e sabem comunicar-se muito bem, mas por que vão tão mal? É simples. Nós precisamos saber o perfil dos nossos ouvintes para usarmos a abordagem que conectará o seu interlocutor. Sabendo que as pessoas ouvem e reagem de maneira diferentes, cada qual com sua singularidade. Aí ele coloca aqui alguns pontos importantes no público-alvo. Eu não vou ler todos, mas só dando um exemplo aqui que ele coloca. O número 1, ele fala, por exemplo, a idade. As variáveis derivadas pelo quesito idade podem influenciar de forma decisiva a sua abordagem. Uma mensagem ministrada para adolescentes não deve naturalmente ser ministrada para pessoas de terceira idade ou pessoas idosas e vice-versa, né? Ou trazer uma mensagem de pessoas idosas para pessoas adolescentes, né? O que ele está querendo dizer, assim, que está colocando, é lógico, é uma introdução, vou dar uma pincelada, e o que eu penso também sobre isso, é sobre essa questão, queridos e queridas, de para quem você está pregando e aonde você quer chegar, como que você quer pregar para essas pessoas, né? Qual a necessidade delas, né? Por exemplo, você vai dar uma mensagem para pastores, né? Eu vou falar sobre o perfil do pastor, sobre como deve agir um pastor, né? O por que que um pastor deve ser assim ou daquele jeito ou não deve ser, entendeu? Você, para poder falar sobre essas questões, você tem que ter um auditório de pastores. Você tem que ter uma palestra para um evento que seja exclusivamente para pastores, porque a sua mensagem é direcionada a lideranças. Tá entendendo? A formação de líderes, a pessoas que vão ensinar, pessoas que já estão ali prontas para ouvir aquele tipo de palavra que é direcionada para melhoria deles, né? Para que tem a ver com o ministério deles. Se você pegar uma igreja com um público diverso, né? Ali no meio tem leigos, tem jovens, tem adultos, tem crianças, e você querer trazer uma palavra que é direcionada aos pastores, você perdeu o seu sermão, né? Porque se tiver ali no meio da igreja 2, 3 pastores, eles vão ouvir, vão absorver o que você falou. Os demais vão falar, legal, entendi, mas e aí? Eu não sou pastor. O que isso tem a ver comigo? E o rebanho vai sair dali faminto, vai sair dali sem o alimento para a alma deles, tá certo? Você vai falar para, eu quero falar para diáconos, né? Um corpo diaconal. Então você tem que chamar os diáconos e fazer com eles pegar um dia reservado, dar uma palestra exclusivamente para os diáconos. Eu quero fazer uma palestra que é para liderança. Então você tem que pegar um dia especificamente e falar com a liderança. Você não pode pegar sermões específicos e dar para qualquer público-alvo. Você está entendendo? O exemplo que ele pega no livro, por exemplo. Eu quero pegar um assunto que vai falar sobre saúde para a terceira idade, né? Como os idosos devem se relacionar com Deus e como eles devem cuidar da sua saúde, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Aí eles, né, na terceira idade, têm problemas nos ossos, tem problemas para se locomover, e os problemas chegam na idade. Ótimo, legal. Mas daí, se você ficar especificamente nisso, essa mensagem vai servir só para os idosos da igreja e não para um todo. Então, a mensagem do pregador, ela deve ser específica para o seu público, tá? Se é o grupo de adolescentes, vai ser uma mensagem com a linguagem deles e com o tema que é para o cotidiano deles, né? Da vida na escola, vida no namoro e etc, né? Como ter uma vida de oração contínua na idade jovem, né? Como fugir das tentações da juventude, aquela coisa toda.
Se você pegar um grupo de irmãs, mulheres, as pessoas vão fazer um estudo que é bíblico, lógico, mas voltado para a vida das irmãs, das mulheres, seu relacionamento com a família, seu relacionamento com Deus, com outras mulheres no trabalho, enfim. Os homens a mesma coisa, e etc, etc, com o grupo de músicos e o grupo de louvor a mesma coisa, com o grupo de liderança a mesma coisa, então específicos. Quando nós, pregadores, formos falar com a igreja, temos que falar mensagens que vão que vai vai ter um alcance, vou usar esse termo, para todos os ouvintes e que seja algo comum a todos. Vou falar sobre a vida de oração, e ali eu vou incluir o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, todos precisam orar. Então, é uma coisa que é para a igreja inteira. Coisas assim, como se comportar na sociedade. Vou falar de algo que é para todos. O nosso comportamento na sociedade como cristão, para qualquer idade. Vou falar sobre a vida, como amar, né, a família. Isso, como aí na mensagem eu vou falar como o filho deve amar os pais, como os pais devem amar os filhos, como devemos amar uns aos outros, como a igreja deve se amar, como devemos amar a pessoa que é fora da igreja, né? Enfim, a mensagem é sobre o amor, né? De Deus, o amor em família. Enfim, você vai trazer mensagens que sejam edificantes, né? Como ser responsável, como dar bom exemplo, bom testemunho numa sociedade onde as pessoas normalmente falta caráter em muitas pessoas, falta sobriedade, falta bons exemplos, né? E como nós cristãos devemos nos comportar para ser um modelo de vida de uma pessoa que fala em nome de Deus na sociedade, nós como cristãos, né? Enfim, você pode pegar milhares de temas que vão ajudar o rebanho a se orientar, vão ajudar as pessoas a viverem com Deus o dia a dia, lapidando estas pessoas, tá bom? Ajudando essas pessoas. Então, pessoal, o público que você vai direcionar a mensagem é importante, você tem que saber que a sua mensagem vai ser importante para eles. Senão, você vai pregar uma coisa que não tem nada a ver com o rebanho. E aí, as pessoas vão sair dali sem o alimento que elas precisam, porque a mensagem não tem nada a ver com o que elas fazem ou vivem. Beleza? Então, é importante saber o seu público-alvo. O que é que você vai pregar e para quem. Beleza? E o porquê você está pregando aquilo. Que efeito vai ter na vida daquelas pessoas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a maneira como você transmite isso. Você não pode, por exemplo, se colocar acima do bem e do mal. Eu sou o crente, eu sou o santo, eu sei tudo, né? Eu tenho a última palavra. Não, nós não temos a última palavra. Por quê? Porque nós somos seres humanos tão limitados quanto aqueles que nos ouvem. Repito, nós somos tão limitados quanto aqueles que nos ouvem. Então, nossa postura no altar, ou no púlpito, melhor dizendo, deve ser uma postura de alguém que está no caminho com os demais, e não alguém que está já lá na frente esperando o povo chegar. Não, não esqueça. Nós precisamos de Deus tanto quanto aqueles que nos ouvem. Então, a postura de humildade, de dizer, queridos, nós precisamos alcançar, nós necessitamos, né? Eu e você. Aquela coisa de você se colocar também na condição, né? Principalmente quando a mensagem é aquela mensagem que confronta pecado, que confronta nossas atitudes erradas, porque a palavra, muitas vezes, ela vem para encorajar, muitas vezes ela vem para animar, não é? Para trazer fé, esperança, palavras de vitória, mas tem dia que a palavra vem para nos lapidar, para nos confrontar no nosso pecado, bater de frente com o nosso ego, né? Nos trazer para a humildade, fazendo com que nós nos lembremos que não somos nada e devemos ter posturas de humildade diante de Deus, principalmente, e também com o nosso próximo. Então, a gente precisa ter tudo isso em mente quando nós vamos subir num púlpito, porque ali nós estamos tendo uma oportunidade de ajudar os nossos irmãos, enquanto nós também somos ajudados. Amém? Então, essa postura, tá? De nunca nos sentirmos maiores ou melhores que as pessoas
quando formos pregar. Então, cuidado com a abordagem, tá? Porque fica parecendo que todos podem pecar menos nós, todos podem tropeçar menos nós. Não é verdade. Qualquer pregador, qualquer pastor, se não vigiar na terra, pode tropeçar como qualquer membro que está ali sentado ouvindo a palavra. Tá bom, queridos e queridas? Então, são esses dois pontos importantes. Terceiro ponto aqui, eu já estou indo para o fim desse vídeo, senão está ficando muito longo. Terceiro ponto aqui, que eu achei bem legal que ele coloca, seja simplesmente você mesmo. Tá nesse mesmo capítulo, na página 32. Ele coloca, seja simplesmente você mesmo, tá? Você mesmo. Já viu aquele pessoal que faz um meio pentecostal, principalmente, tem muito isso, né? Tem até vídeos com brincadeira sobre isso. Pessoas que falam normalmente quando estão ali conversando com as pessoas, enfim, e quando sobem no púlpito, eles se transformam, né? Parece que veste uma fantasia, uma imagem de alguém que é como se tivesse incorporado neles o pregador, né? A pessoa tá lá embaixo, ali, ou tá ali na cadeira, ou na nave da igreja, e tá falando, paz, senhor querido, tudo bem? Ô, amado, tudo bem, amado? Oi, amada. Não, beleza. Não, não, tranquilo, meu irmão. Pastor, você trouxe um livro? Trouxe sim, amado. O cara, além de pastor, é escritor, né? Trouxe o livro para a gente colocar lá para quem quiser adquirir depois do culto, pastor? O senhor trouxe uma quantidade? Trouxe sim, meu irmão. Pode pegar com o irmão que me acompanha, ele vai colocar lá para os irmãos, tá? Disponibilizar para os irmãos. Ah, obrigado, pastor. Por nada, querido. Deus abençoe. Aí a pessoa, ali o dirigente falou, pastor, daqui a pouco você sobe para pregar, tá? Ele fala, tudo bem, meu irmão, beleza. Obrigado, tá? Viu quantos minutos eu tenho para pregar? E a pessoa fala, o senhor tem 45 minutos, tá? Aí ele, ok, tá ótimo. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Aí quando chega a vez que ele sobe no púlpito, tum, brrr, ele vira outra pessoa e começa, meus queridos, nesta noite ou nesta manhã, eu estou aqui como profeta. Aleluia. Oh, glória, 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 já tô vendo a vitória. Toma posse. Deus está aqui nesse lugar. Né? Ele deixa de falar normalmente, ele não é ele mesmo, ele é uma outra coisa. Ele se tornou um outro ser. E isso é uma bobagem. Você tem que ser a mesma pessoa que está lá embaixo, lá no púlpito, a mesma coisa. Lá embaixo que eu falo é porque normalmente o púlpito fica em cima de uma plataforma, né? Então você está na nave da igreja, se você sobe para pregar, você deve ter o mesmo tom de voz, ser você mesmo no natural, lá no púlpito, beleza? E o último ponto que eu quero colocar hoje é sobre a simplicidade, tá bom? Use uma linguagem simples, ele diz aqui. E aí me lembra de Jesus, né? Jesus falava com simplicidade, de forma muito clara. Não quer dizer que você tem que falar tudo errado, bagunçado. Não. Você deve se preparar para falar em público, falar de forma certa, né? Usar bem as palavras, aprender a se comunicar bem, a falar bem em público, o português correto. Isso é importante. Isso é importante porque você vai ouvir gente de todo tipo, né? Você vai ouvir gente que de repente é doutor, a pessoa é doutor, tá lá te ouvindo. Então você tem que falar de uma maneira que os doutores falam, como fala bem esse pregador, como fala bem essa pregadora, né? Mas você, ao mesmo tempo, tem que falar de forma muito simples, apesar de falar bem, de forma simples, porque você vai ter também lá no seu público pessoas mais simples, que não foram para uma faculdade. E eu não estou falando isso de uma maneira a menosprezar essas pessoas, como se elas fossem incapazes de entender uma mensagem um pouco mais rebuscada, né? Vamos colocar assim. Não, não é isso. Mas é que a gente sabe que existe uma linguagem mais acadêmica, né? Inclusive, uma vez eu tive a infelicidade de ouvir num culto da igreja uma pessoa que eu convidei, da igreja que eu era pastor auxiliar na época. Isso foi lá
sei lá em que ano que foi, eu era pastor auxiliar de uma das nossas igrejas, e no ano de 2000 2011, por aí, 2012, eu era pastor auxiliar, e lá eu fiz o convite, né, com a permissão do meu pastor, da minha liderança, de levar um pastor para levar uma palavra, né? E ele era professor de seminário, né? E aí ele era professor de faculdade teológica, e ele levou como eu coloquei o tema, era o tema de cristologia, rapaz, meu irmão, minha irmã, ele levou uma mensagem tão difícil para entender que parecia que ele estava palestrando para a faculdade, parecia que ele estava dando aula para os seminaristas. E essa linguagem mais de seminário, mais técnica, essa linguagem deve ser colocada na faculdade teológica, na faculdade de filosofia, que seja, não no altar ou no púlpito de uma igreja. Ali você fala com todo mundo, né? Então você vai pegar pessoas que têm uma escolaridade menor, uma pessoa que tem uma linguagem mais simples, que é a pessoa do dia a dia. Ela não é menor que as pessoas que têm um grau de instrução, ela não é menor no sentido de menos significante ou incapaz, não é isso. Mas nós sabemos que a linguagem técnica, ela alcança, né, quem vai lá para a universidade e tal, e a igreja não é lugar disso. A igreja é lugar de uma linguagem muito bem expressada, né? Uma palavra muito bem dita, muito bem falada. O pregador deve falar para todos os públicos, para os mais instruídos e para os menos instruídos, tá certo? Mas com simplicidade, de modo que todos entendam e todos sejam alimentados pela palavra do Senhor, beleza? Então ficou aí, ó, esses 4 itens aí importantes que eu coloquei aqui. Sua mensagem é para qual público? Número 1. Sua mensagem é para que público? Você está falando, você vai falar, vai alimentar a alma desse povo? Ou você está falando para o público que não tem nada a ver com quem está te ouvindo? Número 1. Número 2, né? Não se coloque acima deles. Lembre-se que você prega para eles e prega com humildade, porque você precisa também da mesma palavra que você está pregando para eles. Você não é superior, você é igual a eles. Beleza? Em terceiro lugar, seja você mesmo. Fale com naturalidade. Não incorpore um tipo de conferencista internacional ou pregador pentecostal, né? Desses moldes que nós temos por aí, infelizmente. E não copie outros pregadores. Seja você mesmo, tá bem? Deus vai te usar pelo que Deus colocou no teu coração e na tua boca. E não pela forma ou gestos que você pelo som da sua voz, o tom da tua voz, ou pelos gestos que você faz num púlpito. Não, é pelo conteúdo que Deus vai usar você para apresentar a igreja. E terceiro, quarto, aliás, né? Quarto lugar, não esqueça, use uma palavra simples. Fale bem, fale para todos os públicos, mas com uma palavra de fácil entendimento que alimente a todos. Amém, queridos? Dessa forma seremos eficientes no nosso ministério de pregação. Ficou aí o segundo vídeo. Deus abençoe você, que você possa compartilhar esse vídeo, curte aí, se inscreve nesse canal, ajuda a gente, uai, tá bom? E veja outros vídeos que nós temos no canal. Compartilhe aí nas suas redes sociais também. Até o próximo vídeo, grande abraço, Deus abençoe a todos.